Olá, boa noite, boa noite. Vamos ver o pessoal chegando. A nossa live das mães especiais. Iniciamos lá no mês de dezembro com as lives. E agora a gente continua no mês de janeiro com algumas mães. Boa noite, o pessoal tá chegando. Aham. Calma, Carla, calma, que nós já vamos começar juntas. Deixa o pessoal chegando. Vocês estão me ouvindo bem? A internet tá boa, dá um okzinho assim, se sim. Olá. Quem tá entrando quiser mandar um aviãozinho aí para convidar outras pessoas para participar da live das mães especiais, enviem. Aperte no coraçãozinho para informar para o Instagram que essa live ela é importante e assim eles levam essa live para mais pessoas. Ah, que bom, tá tudo ok. O pessoal tá me ouvindo. Show. Se der algum problema na internet que vocês estão percebendo aí do outro lado, me avisem. Ó, o volume tá baixo, deixa eu aumentar aqui, tá no máximo. Carlinha, coloca um fone de ouvido aí também, que vai ser bem bom. E a Carla, então, vai ser a nossa mãe dessa semana. É a mãe do João Pedro. O João Pedro, ele também passou pela minha vida, ele e a Carla, já há bastante tempo, aí acho que uns 8 anos mais ou menos. E ele já está entrando também na vida adulta. E ele é uma pessoa com deficiência intelectual e a Carla vai poder falar mais. Agora eu vou chamar ela, então, pessoal, pra gente poder conversar, ter esse bate-papo essa noite de sexta-feira. Vai ser bem bom. Como foram todas as outras, essas mães são muito especiais para mim. Vamos lá. Olá, boa noite. Olá, Carla, seja bem-vinda. Boa noite. Muito bom te receber aqui. Eu que agradeço bem a oportunidade. Vai ser muito Como é bom que hoje o nosso tá o bate-papo. som? Tá bom, tá Estou ouvindo ouvindo bem? bem, Então tá bom. ouvindo bem. Pessoal aí, dá um joinha se estão ouvindo bem a Carla. E eu também. Carla, fala aí alguma coisa para o pessoal te ouvir. Eu estou te ouvindo bem. Então, boa noite. Aí. Agradeço essa oportunidade de poder compartilhar, porque eu acho que de todos os papéis que a gente tem que assumir na vida, nós mulheres temos essa parte especial, que eu acho que é por isso que todas as mães são especiais, né? De Exatamente. poder ser mãe, né? E vou dizer que daí a gente colhe os melhores aprendizados para a vida da gente. É verdade. Joel entrou agora na live para assistir. Ai, coisa boa, que Isso. coisa bem boa. Ele ficou bem faceiro, bem contente. Ai, amado, eu morro de saudade. Depois eu Mas já vou está pedir para ele vir. enorme. Uhum. Bom, Carla, então assim, deixa eu só falar um pouquinho que eu sou a pedagoga, o pessoal que já assistiu, que já nos acompanha nas outras lives, eu sou a pedagoga especial. As mães que estão participando já passaram pela minha vida, são mães que assim, são exemplos de mães, batalhadoras, guerreiras, passaram por N situações, né? A gente não desmerecendo as outras mães, né? Mas essas são especiais para mim, né? E aí, como eu convido vocês, eu
convido as que foram mais especiais, assim. Porque senão, imagina, eu vou passar o ano inteiro fazendo live com todas as mães que passaram na minha vida, que são 15 anos aí já trabalhando só na educação especial. Então, agora, Carla, então eu peço para que tu te apresente, fale quem tu é, mãe de quem, que idade tem esse moço, e vamos lá no nosso bate-papo. Então, meu nome é Carla Coelho, eu tenho 58 anos, quase completo agora em janeiro, no final do mês, e sou mãe de 3 filhos, dentro dele o João Pedro, que é o meu caçula, com 21 anos. O João Pedro é um rapaz já de uns 21 anos, né? Intelectual, né? Mesmo assim, esse comprometimento a gente só foi perceber no andar das carruagens lá, né? Eu tive um diagnóstico mais assim detalhado agora há pouco tempo, né? Mas ele sim sempre apresentou dificuldades na escola, né? E por isso mesmo que ele acabou indo para a sala de recurso, onde na primeira sala de recurso eu tive o prazer de encontrar a prof. Silvia. Né? Sim. Isso. E Lá o o João João tinha acho que estava com 8 anos, né? 8 anos. A gente acaba fazendo uma recapitulação, né, das coisas, assim, vai pensando direitinho. Sim, faz 8, ele começou contigo. O que aconteceu? O João Pedro entrou na escola, o primeiro acesso dele à escola foi numa escola privada, uma escola já de pré-jardim de infância, porque naquela época tinha o jardim de infância, a primeira série, a segunda série e assim seguia. E o João então fez o jardim de infância, né, o A e o B, fez uma escola particular. Ali já começou a gente a apresentar algum problema, que ele já tinha uma dificuldade. Eu troquei de escola, ele foi para uma outra escola particular, pequena, em que ele fez o primeiro ano, a primeira série, né? E eu, mãe, percebi que o João tinha algumas dificuldades e que ele estava chegando no final do ano sem saber ler, né? E a prof, a diretora da escola, não, o João está lendo e aquela coisa toda. Eu disse, acho interessante porque a primeira coisa que uma criança faz é querer ler para os pais, para a família, né? E o João É Pedro não verdade. fazia isso. E ele não fazia isso. Eu assisti muitas vezes assim, andando de ônibus, que tinha umas crianças andando no ônibus e elas começavam palácio, porque eles começam a ler, e o João não fazia isso, sabe? Mas, enfim, Sim. a diretora garantiu de que ele poderia ir para a escola, que ele poderia ir para um segundo ano normal, né? Seguir o curso sem problema nenhum. E o João foi, só que daí no segundo ano, no primeiro semestre, ele já estava difícil a coisa, e no meio do ano ele teve que fazer uma outra cirurgia cardíaca, que inclusive foi a última que ele fez. Acho que foi com 9 anos, que daí isso aí foi com 8 anos que ele fez essa cirurgia. E aí ele, quando voltou da cirurgia, ele ficou quase um mês afastado da escola, 1 mês e meio. Aí ele patifou total mesmo, né? Não fazia nada na sala. E os professores enlouquecendo. E claro que a criança ela acaba refletindo isso no seu comportamento, né? E Sim. quando não consegue atender, ele acaba indo para situações desagradáveis, né? Então, nesse meio tempo, eu resolvi tirar o João da escola, conversei com uma escola estadual e o João foi para uma outra escola estadual, porque esse valor que eu estava investindo na escola particular, eu investia com psicopedagoga, com psicóloga, com outras coisas assim, né? E ele fez, com 7 anos, ele fez um psicodiagnóstico na qual ele estava tudo ok, né? Ele tinha um perfil dentro do normal, que eu acho que isso que a gente às vezes tem que saber jogar, é o que é o dito normal, né? Sim. Então, ele estava com perfil normal, o maior problema déficit que ele tinha era mais emocional. E eu, como mãe, né, me agarrei Sim. nesse diagnóstico, porque realmente Psicodiagnóstico. me agarrei nele e é bom, ó, pô, ele é normal e tá tudo certinho, né?
E Isso por aí. longo tempo ele fez fono, ele tinha uma dificuldade de fala muito grande, né? Então, e a Exatamente. escola essa, que foi o bom da escola estadual também, que às vezes a gente, a escola particular é melhor por isso, mas a escola estadual nos dá muitas coisas boas. A gente tem que saber usufruir disso, né? Isso. E apoiar essas coisas, né? Essas que a gente tem direito ali, apoiar, dar força para a escola. Então, a escola me mandou para a sala de recurso, que aí foi o primeiro. Tu fosse a primeira professora de sala de recurso do João, apresentando para Isso nós, aí. né? E, E na verdade, como tu falou, Carla, é realmente isso. O Estado, ele te dá esse suporte, o Estado, o município, né, da sala de recurso, ele te dá todo esse suporte, tu tendo a diagnóstico ou não. Mas, claro, acho que dentro da inclusão ainda tem coisas que precisam ser melhores trabalhadas, a gente sabe disso, né? com Mas, assim, certeza, a gente consegue atender a criança que chega até a escola, exatamente. né? E então, assim, o João acabou indo para a sala de recurso, continuou lá, foi indo para a escola, e sempre com muita dificuldade, né? O João, na parte escolar, eu tive, como eu disse, meus grandes embates em relação ao João Pedro. Foi na área da saúde dentro de hospital, enquanto ele tem um problema cardíaco, mas estava mais instável, que foi até os 7, 8 anos, até essa cirurgia, que teve muitas cirurgias nesse meio tempo, né? Ele acabou Sim. passando, como eu disse, no início da vida por um AVC, ele saturou, que é o nível de oxigênio no cérebro, ele teve muito baixo mesmo. Mas tinha acompanhamento com neurológico, né? Até porque eu tinha um poder aquisitivo razoável e tinha plano de saúde, porque outro dia eu escutei uma mãe numa live tua dizendo que ela, como depende do SUS e tudo, a dificuldade, inclusive, de ter o profissional, né? Exatamente. Então, isso é uma coisa assim. E aí eu fiquei me questionando, que eu acho que o bom dessas tuas lives que está fazendo isso é a gente discutir essas situações, porque a escola não nos dá nada, ela nos oferece aquilo que a gente retribui para ela em termos de impostos, pagando, e a gente tem que ir lá pegar aquilo que é nosso, sabe? Exatamente. Tem que cobrar os Então, direitos. e se tu não usa, tu não pode nem cobrar e nem exigir um trabalho profissional, entendeu? Sim. Então, eu acho assim, que isso foi uma das coisas que eu aprendi como mãe especial, mãe do João Pedro, de todas as histórias que eu passei dentro da escola, né? Que foi essa história assim de ver que a gente é um time só, que Exatamente. tem alguns momentos que parece que a gente está brigando com adversários. É com a professora que diz que o João Pedro podia fazer e não faz, é com a diretora dizendo Uhum. que fez isso e não fez, ou deveria fazer, e é com a psicóloga, e é com a fono. Então, assim, chega um certo momento que parece que a gente é tudo de time diferente. E não. Uhum. Quando todo mundo entender que a gente é um time só, a engrenagem vai funcionar, Exatamente. É sabe? assim, ó, a Carla, a gente tem um pensamento muito parecido, por isso que eu também por isso que eu trouxe ela, porque a gente acredita nas mesmas coisas. A gente, quando eu atendi João, a gente era muito parceiro em relação a isso, né? Porque é Isso. acreditar que o trabalho funciona se a família está junto, o trabalho funciona se a escola é parceira, o trabalho funciona se o profissional que atende ele fora da escola também é parceiro e faz as trocas. Então, assim, é um conjunto. E esse conjunto é que funciona bem. E o mais importante de tudo, a escola, ela só funciona quando todos fazem parte. E esse todo não é a mãe Uhum. especial, não é o aluno especial, não é. É todos, inclusive a comunidade. A minha vizinha que não tem o filho na escola, mas faz parte da Uhum. comunidade escolar. E ela tem que estar Exato. engajada. A escola tem que ir até ela e engajá-la nisso, sabe? Sim. Aí tudo vai funcionar. Claro que é talvez uma sociedade muito utópica, mas se a gente não fizer e não começar a chamar atenção para isso, não anda. Né? Hoje Exatamente. eu vou dar, inclusive, uma notícia muito boa, o João que me permite, né? Mas o João, E eu já estou eu sabendo, isso, fiquei sabendo que o João já está fiquei aqui na aprovado, torcida. Que está show! aprovado
Ah, eu Aprovado, achei que então. era outra. Essa eu não Não, sabia. ele está aprovado, terminou Show. o segundo grau, né? E Ensino agora médio, ele né? ensino médio, né? Então eu Isso. penso assim, ó, depois de tanta uma busca daqui, uma busca dali, uma luta Uhum, dali, e vou dizer assim, ó, exatamente. a gente tem que criar parceiros para continuar. Uma mãe só é Sim, especial quando ela consegue agregar, quando ela consegue ter parceiros sim. e trazer isso. Uh, eu me perdi um pouquinho porque eu fiquei emocionada Não da tem história do João problema, não Pedro. tem problema, Carla. Eu não sei se a gente. Eu não. Teve uma pessoa que falou aqui antes que deu uma falha. Eu não sei se chegou a falar, Carla, da idade do João. O João está com 21 anos. Uhum, 21 beleza. Então, anos. assim, o João Ele com 20 completa, na realidade, ele completa 21 anos, dia 21 agora, de janeiro, de muito janeiro, bem. isso. Então, assim, tá finalizando o ensino médio, né? A gente sabe da luta que foi, né, Carla, poder fazer as adaptações necessárias para o João poder acompanhar, e hoje ele está se formando no ensino médio. Eu fico muito feliz porque é uma conquista, né? Além de uma batalha, porque, Isso, como tu disse, eram para ser todos juntos em prol, né, da inclusão. E muitas vezes tu te depara discutindo sobre isso que ainda não ficou bem claro, exatamente, exatamente. né? Porque E a que gente que... sabe, pode falar. Não, desculpa, pode falar. Não, eu ia falar de outra coisa. Então, vamos Ah, falar. Pode falar tu que tu vai falar não, ainda sobre eu um pouquinho queria, mais sobre a eu inclusão só ali. isso da escola que eu acho que é importante, tá? O João passou por todos os tipos de pessoas, tanto funcionários como Uhum, professores, toda a comunidade escolar. E sim. a gente, como mãe especial, a mãe especial vai entender muito o que eu vou falar agora. Uhum, Tem pessoas que chegam para o meu filho com muita pena, com muita piedade, e isso é muito ruim uhum, para a pessoa em si e para ele, porque a gente sim. percebe isso. Ah, é uma Aham, piedade só, sabe? Como se aquilo fosse a maior aham. Ah, tragédia da nossa coitadinho vida. dele. A história, Ai, né, do coitadinho. coitadinho. Exatamente. A E eu vou Elaine dizer também já isso. falou sobre isso Isso na outra live que eu não consegui gravar, mas hoje eu gravo, então tá, gente? talvez por Mas isso. ela falou exatamente sobre isso, Carla, do coitadinho. E não é o Exatamente. coitadinho, tu tem que mostrar a realidade, né? Como É essa a também vi nossa função. professores com muito medo, como vi professores com muito medo de não saber como agir e como reagir, e aí Sim. ele nega, não, ele não tem problema, ele consegue, ele não precisa disso. Até porque eu não falei Sim. assim, da dificuldade intelectual do João Pedro. Aí, Uhum. agora, no segundo grau, no primeiro ano do segundo grau, a gente resolveu refazer esse psicodiagnóstico. E Sim. aí, para nossa surpresa, sim, o João tem algumas deficiências e algumas limitações, né? Sim. Que daí fez até aquele puf, tá aí, eureka, Entendi. chegamos Aham. exatamente. Porque foram Entendi o que está tantos acontecendo. meses, exatamente. Foi tanto assim, começou já com 13 anos, quando a gente conseguiu fazer também um exame que é o processamento auditivo, porque o João tinha muitos problemas de fala. E aí É a a gente dificuldade descobriu no processamento auditivo, né? isso, Tu quer exatamente. explicar um Aí, pouquinho como é que é isso, Carla? Para o pois pessoal então, entender o que é essa eu vou dizer dificuldade no a processamento auditivo? dificuldade que o João Pedro tem, porque dentro do processamento auditivo tem várias coisas que pode ter acontecido. Como eu Isso. disse lá que o João Pedro, no início, teve uma saturação, um nível de oxigênio muito baixo no cérebro, em algum momento Uhum. acabou fazendo assim falhas nos neurônios, né? Que Isso pela aí. idade de João Pedro a gente não percebia, a gente percebia que ele falava errado, só isso. Uhum. A princípio, até assim, tinha fono que dizia que era por causa do AVC, mas a neuro dizia que não, porque a lesão onde ele tinha o AVC não tinha nada a ver com a auditiva, então não poderia ser. E o processamento auditivo veio trazer então o seguinte, que o João Pedro tem dificuldade na figura fundo. Nós estamos aqui, você está tentando me ouvir, se tiver um barulho ao fundo, você vai afinar a sua audição para escutar, e aquele barulho não vai atrapalhar. No João Pedro atrapalha.
Então, ele vai lá e vai aumentar o volume da TV. Sim, Muitas vezes eu ouvi, mas esse teu filho é surdo. Esse teu filho só pode ser surdo. Pô, eu já tinha feito aquele outro para saber da surdez e sempre dava ok, né? sim, E aí, então, ele aumenta para poder manter a atenção. E isso traz dificuldade, inclusive, na aprendizagem. Imagina dentro de uma sala de aula com exatamente. 35 alunos, a professora dando uma ordem, falando uma coisa e ele tentando entender. Ele não pode aumentar o volume da professora. Ele acaba se dispersando. E ele tem um Isso outro mesmo. problema, que ele escutava bem, mas do escutar por cérebro, as palavras não chegam corretamente. Então, ele entendia as Exatamente. palavras errado. Ele Que é isso, chegava... essa é uma característica mais forte da dificuldade do processamento auditivo, né? Que é a Exatamente. informação que ele recebe, né, pelo ouvido, porque a gente recebe essa informação, quem está ouvindo, né, auditivamente, mas a conexão com o cérebro, ela tem falha. Então, no Exatamente. momento que acontece essa falha, é como se eu gosto de dar esse exemplo, né? É como se a internet falhasse. E aí a gente não consegue entender o que a outra pessoa está dizendo. É Exatamente. exatamente isso que acontece no cérebro. É um exemplo bem simples, assim, para o pessoal que nunca ouviu falar sobre isso, o Isso. que acontece? Então, por exemplo, a Então, o palavra João vaca. recebe informação, mas não consegue compreender ela completa. E aí acontecem as falhas. Exatamente. Aí tu pega a Uhum. palavra vaca, que é com VA, e ele Isso, entende faca. A sim, faca, e ele está falando da vaca. E ele vai da repetir vaca. faca, porque é isso que ele faz. Uhum. Aí, E que graças a muitas Deus, vezes o professor ele precisa explicar muitas vezes o conteúdo de diferentes maneiras e perguntando para o aluno: o que tu exatamente. entendeu? Tu compreendeu o que? Ficou claro? Inclusive, Ficou com o alguma dúvida? João. Porque na maioria das vezes esses alunos não dizem que não entenderam. Isso, exatamente. Até porque ele acha que entendeu aquilo ali. Exatamente. O que É ele isso entendeu é mesmo. o certo. E Uhum. aí, assim, uma das ordens, por exemplo, da ordem, não, como é que se diz assim, a fono que mandou para os professores, das orientações que mandavam, As era que orientações. Uhum. dificilmente, que seria muito bom que o João recebesse todas as coisas dele escrito, Os porque no conteúdos ler, os escritos. conteúdos escritos, Uhum. porque no escrever, no ler, ele conseguia identificar a palavra ver, e aí ele sabia que ver tem o tal som, que foi o trabalho da Sim. fono, né? Agora, se a Uhum. pessoa falar, ele vai entender faca. Não adianta, por mais que ele sabe que vê é vaca, mas quando ele escuta faca. Então, e isso é difícil de Exatamente. levar para o professor, né? Uhum. Então, aí foi isso, assim, foi um dos grandes problemas. E nesse E período ele isso foi lá começou com 13 anos, esse com diagnóstico. 13 Isso, anos, tá. isso. E daí, com os 13 até os 18, mais ou menos, que eu estava em Farroupilha nessa época, morando em Farroupilha, a Uhum. fono Cláudia Farinon, que trabalhou com ele belíssimamente, fez um trabalho riquíssimo. O João já veio outro falando muito melhor, identificando essa. E ele adorava trabalhar com ela também, né? Então, ali já melhorou bastante a situação do João Pedro. Sim. Uh, Ela depois deu ele foi. várias dicas e técnicas para ele e Exatamente. se organizando ali, né? Sim, ele teve que. Na realidade, ele teve que automatizar a palavra, Uhum. o som das letras Sim, corretamente, né? Através de exercícios e coisas assim. Era repetição, repetição, né? sim, Então, foi bem legal o trabalho. E aí, o João veio, a gente voltou, ele terminou ainda o último grau, o último ano aqui, né? E depois sim, ele foi para o segundo grau. Daí no segundo grau a coisa começou difícil, assim, e aí a gente resolveu fazer uma das orientadoras da escola, vamos refazer esse psicodiagnóstico aí. E a gente refez. E aí esse psicodiagnóstico me trouxe que sim, o João Pedro tem uma deficiência na área da matemática, porque hoje as inteligências, antes a gente tinha um QI de consciente que era geral, né? Hoje a sim. gente tem por áreas.
Então, na Uhum. área da matemática, o João Pedro tem sim uma deficiência, uma limitação muito grande, né? Sim, Abaixo de 70, né? Das outras áreas, em algumas, a maioria deles ele está tudo no limite. Ele não chega a ter a deficiência, mas fica no limite. Então, o déficit sim, intelectual dele é limítrofe. sim. Associado a esse problema da audição, dá, já complica bastante também. Já, Fase de sim. adolescência, fase, mais, Nossa, né? E essa aí tu tem fasezinha aí, ó. isso. E aí é como eu te disse assim, e aí tem a outra deficiência que é aquela que tem que vir lá do outro lado, que é a da educação dos Sim. professores, que a gente tem que dizer que sim. Da sociedade também, né? Temos Porque uma é deficiência, algo da sociedade que tem que temos aí compreender que cada um é de um jeito, né? e aí nós temos um presidente que outro dia disse que tem que separar os inteligentes daqueles que não têm condições, isso aí é difícil, né? Então a briga ainda é muito maior. Ainda é Mas muito assim, grande, ó, assim. Mas estamos bom, falando sobre isso que eu acho que é o mais importante. A gente precisa, quanto exatamente. mais a gente poder falar, mais a gente poder comunicar para a população, trazer a informação de que existem sim muita dificuldade ainda em relação à inclusão e que não, as pessoas são diferentes. O que acontece com o João Pedro não vai acontecer com a Mariazinha. Não, tudo é São coisas diferente, diferentes, exatamente. são pessoas Exatamente. diferentes e a gente tem que compreender este sujeito que está aqui. Porque até dentro das grandes, dos deficientes, dos graus, assim, existe, por exemplo, tu pegar um autista, ele é diferente do outro autista. Total. O ser com a síndrome, o síndrome de Down, ele é diferente de outro, porque existe Exatamente. toda uma gama de variantes ali daí tu não, por isso que eu digo assim, o que é dito normal, entendeu? Não existe o normal, não existe aquilo que é Não. o perfeito, que é o Todo mundo é perfeito. um pouco, todo Em mundo é um algum, pouco sequelado. em algum lugar temos as nossas deficiências. Exatamente, em algum lugar nós temos as nossas deficiências. Com certeza. Ó, eu digo, eu gosto muito do exemplo. Gente, eu uso óculos, nem todo mundo usa óculos, né? Eu Exatamente. compreendo eu tenho facilidade na comunicação. Fulano não tem facilidade na comunicação. E assim nós Exatamente. somos todos diferentes um do outro, né? Exatamente. Existe uma diversidade e isso é que nos torna melhores e lindos ao mesmo tempo, porque a diversidade é o melhor que a gente pode ter. Exatamente. Mas assim, ó, aí o que eu ia falar, assim, tem aqueles professores que então viram o João como coitadinhos, e eu vou te dizer, tem Sim. professores que se assustam, não podiam olhar para o João Pedro. O João Pedro era quase uma ofensa para eles, porque doía ver aquilo, tudo que o João Pedro tinha, entendeu? Era muito Uhum. sofrido. Então tem aquele Olha professor só, que. ô Carla, Oi, Margarete diga. está falando aqui que o som está falhando bastante. Como é que Tá, tá então aí? vamos ver se eu vou botar mais assim, se Vamos vai ver. melhorando. A Margarete é Tá. uma das minhas amigas e conheceu muito o João Pedro. Ah, que show, olha aí, ó. Aproveitando, mandem então um aviãozinho para convidar mais gente para a live, para assistir nesse nosso Isso. bate-papo. Coloca ali um coraçãozinho para informar para o Instagram, que é importante essa nossa conversa. E vamos lá. Vamos ver se agora o som ficou legal. Conta aí. E aí o que acontece assim, ó? O João Pedro sofreu muito bullying dentro da escola. Isso eu acho que é uma coisa que às vezes eu vejo as pessoas falar é mimimi, não é mimimi, Uhum. gente, é bullying. Uhum. E o bullying parte da criança. A criança não tem maldade, tem maldade sim. Uhum. Como é que eu vou te dizer assim? Uh, Sofreu bullying de professores, vocês não têm ideia, assim, contando bem rapidinho uma situação, o João Pedro tinha que fazer um trabalho de educação física, ele tinha que fazer o trabalho escrito. Ele chegou tão contente, isso foi em Farroupilha, gente, ele chegou tão contente para fazer o trabalho, que ele foi lá e fez o trabalho. Como é que ele fez o Sim. trabalho? Colou e copiou, né? Aí eu Uhum. sentei com ele, disse, filho, legal que tu fez o trabalho, ótimo, estou muito feliz que tenha Uhum. colocado. Nunca tinha visto, gente, nunca tinha visto. Mas a gente pode dar uma melhoradinha. Vamos começar a ler, né? E vamos Uhum. tentar, se não, copiar e colar, porque daí ou então tu vai ter que botar a fonte
da onde que tu está copiando Sim. isso, porque isso não é um trabalho teu, isso é um trabalho dos outros que tu está copiando e colando. Eu acho que isso é importante que os professores nenhum ensinam para os alunos. E Sim. aí eu sei que ele chegou e a gente fez, fomos lá, ajeitamos o trabalho e tal, mas eu disse para ele, estou muito feliz que tu fez. Ele foi no outro dia e entregou o trabalho para o professor. O professor devolveu o trabalho e disse, tu tens que entregar no dia tal, não hoje. Uma criança que tem todas as limitações e tem déficit de atenção também, né? Sim. O que aconteceu no dia Até tal? pela disfunção, né? E o que aconteceu no dia tal? Ele esqueceu. Ele esqueceu. Ele esqueceu, claro. E o professor daí ele Aham. levou no outro dia, o professor não quis Não aceitar o quis. trabalho. Ah. E Passou, lá ele tudo era bem. atendido também pelo AE. Sim, tinha a sala de recurso também. Aí, esse foi um dos problemas. Depois teve uma segunda vez com esse mesmo professor, se eu não me engano, foi com esse mesmo, assim. Ele fez de novo o trabalho, tinha um trabalho para fazer. O Sim. João foi lá e fez o trabalho. E aí ele devolveu o trabalho para o João porque tinha que ser manuscrito e não digitado. Só que o João Quantas sempre pequenas teve questões. aquela. O João sempre teve aquela dificuldade para escrever. O João, para escrever uma linha, Sim, era um parto, né? sim. Então, assim, era para não entregar mesmo, entendeu? Uhum. Eu me lembro que ele chegou em Quantas casa. questões, né, poderiam ter sido conversadas dentro da escola de uma melhor maneira, né, sobre esse aluno, quais as possibilidades para que ele possa estar realizando, enfim, E esse assim, né, filho? diálogo Exatamente. que é muito importante acontecer, né, dentro das escolas. Quem é esse aluno que está chegando? Quem é esse sujeito que está aqui, né? Fora que quando tu estava lá em Farroupilha, tu já tinha esse primeiro diagnóstico dele, que era a disfunção do processamento Sim, e tu me auditivo, né? conhece bem. E, Quando eu é, cheguei na escola, eu apresentei essa o João mãe não Pedro dá para a mole. orientadora. Eu apresentei o Sim, João Pedro para a diretora e para a orientadora antes de ir com o João para a escola. Eu fui lá e sim, falei, levei o diagnóstico, tudo. Então, assim, eles não estavam pegando o João de surpresa, entendeu? sim. E aí eu sei que ele, desse segundo trabalho, ele chegou em casa, ele atirou o trabalho, assim, ó, chegou em casa, entrou e atirou assim, não me pede nunca mais para fazer trabalho, e atirou aquele trabalho no chão, assim, todo amassado, assim, o que que Uhum, houve? Ele não quis aceitar porque eu não escrevi. Aí, claro, eu fui com psicóloga. Sabe que eu formo a turma, né? Levei psicólogo para sim. dentro da escola, chamei todo mundo e disse: não, isso aqui está errado, isso aqui não pode acontecer. O João tem essa dificuldade. E aí, sim, foi apresentada algumas sugestões. O João começou a ir com note para a escola para tentar digitar. Uhum. Mas, assim, ó, o maior problema do educador, não vou dizer que são todos, porque se o João teve alguns professores que não foram legais, ele teve também os bons professores, que eu já vou falar de uma delas, além da Silvia. Obrigada, obrigada. Mas assim, exatamente, como é que eu vou dizer assim, ó, o problema do aluno especial, ele mexe com o professor que não quer sair daquela cadeira que ele está acostumado a sentar. Sim. É uma cadeira Uhum. confortável, principalmente na inclusão de hoje, porque quando tinha classe especial, aí era o professor lá, né? E Sim, aí hoje era um não. só que, né, tinha que Ele defender tudo e estudava, ele todos. tinha formação para aquilo lá, e ele tinha uma Uhum, formação para receber aquilo lá. Hoje, porque eu também vou defender o professor também, ele não está uhum, preparado para receber, e vou defender contando a história do quarto ano do João Pedro, que foi o ano em que o João uhum. Pedro perdeu o pai dele, e foi logo no início de março, e a professora, eu não deixei o João ir naquela semana para a escola, ele ficou em casa, a gente tinha que fazer alguma coisa, eu preferi ficar com os meus, sentindo aquela dor junto com meus Sim. filhos. E aí, o que essa professora fez? Na semana que o João não foi, ela preparou toda a turma para receber um aluno de inclusão. Ela me mostrou, gente, assim é lindo, eu tenho que ir atrás da Giovana,
o João, depois, se ele lembrar, escreveu o nome da professora aí, ele escreva. Mas eu sou, assim, fanzoca número 1 dela. Ela nem sei se ela sabe o quanto que eu sou admiradora dela. Mas ela Nós vamos ter preparou que aquela achar essa. aluna. Como é que é Giovana? Como É, é que é o sobrenome dela? o Vamos João achar Pedro, essa professora não, aí para eu Carla. consigo. Gente, até assim, eu usei, inclusive, porque isso aí foi antes de nós ir para Farroupilha, eu usei, inclusive, as avaliações que ela fazia com o João para comparar as avaliações que eu recebia do João da escola. Gente, Sim. é tão diferente, porque um te coloca É um para olhar, cima, né? viu o melhor do meu filho, enquanto o Sim. outro já aconteceu, o João não copia, o João não faz isso, o João não faz aquilo, o João não faz aquele outro, sabe? Como se o aprendizado dependesse só do João Pedro. Só disso. Exatamente. Bah, Carla, Né? é exatamente isso que a gente briga o tempo todo, né? E que as mães também brigam, porque assim, o que que acontece? A criança, a gente tem que entender quem é esse sujeito, quais são as possibilidades e as habilidades que ele tem, né? E a partir daí, então, fazer esse planejamento para essa criança. Sim. E Não aí o interessa qual questionamento. é o Porque período que ele está, se ele está nas séries iniciais, no ensino médio, enfim, né? Exatamente. Aí o que, que aconteceu com o João nesse ano? O João não foi o ano que eu fui muito. Eu só fui chamada na escola para pegar avaliação. Não fui chamada para mais nada, porque o João interagiu tão bem na turma que, inclusive, ele ajudava o que ele sabia fazer, ele ajudava os colegas. Ele Ai, aprendeu que muito show. bem. Olha, a deficiência que ele tem em matemática, mas ele entendeu o que, que era fração, o que, que era fracionar. Uhum. Isso contado pela professora. E o João ajudou o colega a entender aquilo. Ai, que Ele legal. não é bom de cálculo, ele não era bom de cálculo, mas ele entendeu o que era Ele dividir e compreendeu fracionar, o que né? que exatamente, ele Exatamente, compreendeu aquele conceito ali da maneira com que ela explicou, que provavelmente foi de uma exatamente. maneira E simples quando para que ele conseguisse entender o básico ali. exatamente, e nas dificuldades dele sempre tinha um colega que vinha e ajudava ele. Foi o ano que o João não tinha briga, que não teve nada. O que que essa professora tem de especial? Uma professora do Um quarto olhar. ano. Aham. Não, ela Aquele tinha olhar para formação em aquele educação sujeito. especial. Ela tinha formação em educação especial. Mas vou te dizer, tem muito a ver com o olhar, com a vontade de que aquele aluno faça parte daquele grupo. Sim, Porque mas o que... formação em educação especial a gente sabe que tem um monte aí, né? Exatamente. Ah, não, Não desmerecendo, mas é com que cada um certeza. tem um olhar em relação àquele aluno, né? Sim, ela não Específico. estava preocupada com o diagnóstico, porque eu acho que esse é o grande problema dos professores e de alguns profissionais, Até né? porque o João não tinha o diagnóstico todo fechado, né? Exatamente. E isso era o lado bom Uhum. e era o lado ruim, porque de qualquer maneira, justamente como o João Pedro não tinha um diagnóstico de deficiência, de nada, que ele era normal, que o grande problema dele era imaturação emocional, aquela coisa toda. Uhum. Gente, me falaram tantas vezes que o meu filho era preguiçoso, que chegou em algum momento que eu até pensei que ele era mesmo. Pô, será que esse guri não quer fazer mesmo? Está me enganando também, sabe? Uhum. Porque cansa, chega uma hora que tu cansa, sabe? Mas já falei, conversei com ele sobre isso, já pedi perdão, e acho que era o meu momento, porque uma coisa é importante, eu acho que para as mães saberem, a gente erra pra caramba, mas é errando que a gente também consegue acertar, Sim. sabe? E eu acho que o E é ser humano ouvindo faz ele, parte né, errar. Carla? Uhum. Exatamente, É exatamente, ouvir o né? que o teu filho também tem para te dizer. Porque às vezes, mais antigamente, né? Hoje a gente já sabe que não é muito assim. Mas antigamente é assim, ó, é a mãe que manda, é o pai que manda, eu obedeço, eu recebo a informação, e o que o professor estava falando é verdade, o que tu está fazendo, tá me falando é mentira. E hoje já Uhum. mudou já bastante isso, né? Então, assim, que Sim, bom que tu também tem esse olhar e esse ouvido de ouvir o que que o teu filho está te dizendo, exatamente, né? E exatamente. isso é E isso. importante, tu ouvir o que que o teu filho tem para te dizer. E se tem uma coisa assim que faz toda a diferença é quando tu dá esse tempo assim para escutá-lo mesmo, porque às Sim, vezes a gente e aí tu se colocar também no lugar do outro, porque daí tem professor que também não faz isso
e tá lá, tá perdidão, entendeu? E aí tu também tem que entender esse professor, tu também tem que entender que ele também está recebendo um salário errado, defasado, que ele não recebe os cursos como dizem que recebem, né? Também tem a família dele, sabe? Então, assim, na realidade, a gente tem que ter olhar para todos, só que todos também têm que olhar para aquilo que tem que ser feito. Individual. Entendeu? Então, assim, eu não posso achar como desculpa que o fato de eu ter tido tantos filhos que eu tenho que resolver isso e aquilo, que eu não tenho que olhar para o João Pedro. Não, eu tenho que ter aquele olhado para ele, né? O meu salário não pode justificar o meu ato com o João Pedro. Não sei se está me entendendo. Sim. Isso enquanto professora. Não, com certeza. Né? E como mãe e outra também, coisa, né, cara? Claro, e outra coisa, é como tu mesmo falou, o João Pedro entrou na adolescência com algumas questões emocionais bem fortes. Teve a perda do pai, teve todas as cirurgias que ele teve que fazer, né? Então, aconteceram muitas coisas com o João Pedro. Exatamente. E que tu era o suporte, sempre foi esse suporte. Bom, o pai não tá mais aqui, ficou a mãe, aí vamos lá, mãe. Então, quantas coisas, né, mãe? Mãe para lá de especial, né? Quantas coisas tu também teve que dar conta, né? E aí entra a adolescência, e aí muitas vezes a conversa, aquela que a gente diz que é a conversa com o teu pai, ainda mais que é menino, e aí não tem pai, vai mãe. Não tem, vai mãe, e tive que ir lá e conversar. Sabe? Até porque tu chega e pede para os homens que tu conhece confiáveis, que tu tem que confiar no homem, né? E eles tem que levar para um bordel, tu tem que. Sabe aquelas coisas machistas que não. Sabe? Ainda existe isso. Vou levar para um bordel. Pior que foi todos os homens que eu conversei foram isso que me falaram. Temos que levar para um bordel, cara. Pô, não é isso que eu quero. Não, eu quero que... Exatamente. E eu peguei, sentei um dia no quarto, preciso conversar contigo, olha, é normal isso, tem que ser assim, é assado, sabe? E foi legal. A parte ruim, que eu vou te dizer, e que eu respeito, é que quando eles entram na adolescência, eles entram com uma vergonha que também, vou falar esse assunto com mãe, sabe? Para eles é difícil também, sabe? Sim. Que é a gente já foi adolescente, a gente sabe que também é difícil para nós, né? Então, foi uma coisa que também ficou ruim, mas assim, bom, eu tentei de todas as maneiras. Assim. É assim, então ainda acho que deu certo, né? Então, ele está ainda se descobrindo. E que bom, e com certeza, eu acho que além da conversa tua com o filho, com o João, que é o teu filho, né? Ele saber que ele pode confiar em ti. Exatamente. Isso eu acho não tem preço, gente. Isso não tem preço. Quando uma mãe conversa e consegue falar de todos os assuntos com um filho, o filho saber que realmente eu posso confiar na minha mãe, eu não preciso esconder absolutamente nada. E é isso que eu prezo muito. Esses dias ainda nós estávamos falando sobre isso, sobre relações entre casais, entre as pessoas. Eu disse, filho, só tem uma maneira de dar certo uma relação entre duas pessoas, é conversando. É conversando. Perfeito, é conversando. Exatamente até que seja para te saber, olha, eu não gosto que tu faça isso, e a gente tem que ser, eu não sou perfeito, porque eu acho que o ruim é isso, a gente querer cobrar dos outros perfeições, e claro que a gente cobra da gente mesmo, né? Não existe isso. Não. Né? Então, aos pouquinhos, a gente... Só que filho faz isso, faz a gente... Eu não sabia nada disso quando tive o João Pedro lá. Né? A Laura, o João... Mas não vem com fórmula pronta? Não tem receita de bolo. Pois então, é exatamente isso que eu estava pensando, porque esse teu convite faz a gente repensar em cima de tudo, de todas as coisas, né? Então, eu quero que tu conte a experiência do teu filho. Agora envolvendo até os não, três a tua filhos. Experiência, não é a experiência do teu filho, é a tua experiência com o teu filho. Isso, exatamente, me expressei isso. Mas aí eu penso assim, não foi só o João Pedro, a Nadage, a minha primeira filha, que está aí participando também, ouvindo, a Laura, todos eles me trouxeram muito essa sabedoria. Eu acho que Deus foi muito sábio nisso, sabe? Que manual não, tu vai... porque não existe regra, cada filho é diferente, né? Cada um tem as suas particularidades, as suas necessidades, e isso faz com que eu, pelo menos,
na ânsia de querer fazer o melhor e de acertar e buscar o melhor para os meus filhos, né? No caso, João Pedro, eu tive que ir atrás de mim, de quem eu sou, e eu acho que isso é importante, já que a gente está falando de mãos É isso. especiais, se cuidar, se amar, buscar psicoterapia, sabe? Não interessa se é holística, mas buscar se conhecer, porque é por aí que tu vai conseguir dar o melhor para o teu filho. De olhar até para aquele outro profissional que está atendendo para o teu filho e saber tirar o melhor dele também. Porque as mães também precisam de um espaço, né? Eu Nossa. gosto muito de conversar com as mães, isso está dentro de mim. Quem me conhece sabe que eu sou daquelas de que se a família não trabalha junto comigo, não tem trabalho, né? Então, as mães estão sempre junto comigo, a gente está sempre conversando muito, sempre trocando muito, porque é exatamente isso que eu acredito. Porque se eu não consigo entender aquela mãe, se aquela mãe não consegue entender o porquê do meu trabalho, ela não vai acontecer. E eu preciso ouvir o que ela tem para dizer. E só nessa conversa a gente já está fazendo uma terapia, né? Eu estou te ouvindo e eu estou te dando uma dica, e quem sabe se tu tenta dessa maneira. Então, as coisas funcionam muito bem assim, a gente fazendo essas trocas. Exatamente. E eu me lembro assim que teve ali, acho que por volta de uns 2 anos e meio, 3 anos, eu acho, do João Pedro. Eu surtei mesmo. Surtei, porque eu achava que dava conta e chegou no momento que eu acabei surtando. E aí eu fui buscar o terapeuta, um psicólogo, né? E a primeira coisa que ele disse depois que eu contei tudo o que estava acontecendo foi que ele chegou e disse assim, Bato, acho que tu não tem nem ideia dos teus problemas. Eu acho que tu nem tem ideia dos teus problemas. Mas eu só posso te dizer uma coisa, cura a tua dor, porque tu te curando, tu cura quem está em volta de ti. Exatamente. Então, por isso a importância de tu procurar, tu ter assim teu momento, a tua privacidade. Olha, agora eu vou fazer as minhas coisas, porque mãe especial não é mãe integral, e eu conheço mães integrais que são mães 24 horas, né? Tem a minha comadre que tem a menina também com paralisia cerebral e ela é quase que 24 horas, só vive para. Mas ela, e eu acho que mais falta para ela é essa oportunidade de dizer, agora eu vou tirar uma hora para mim. Ela não sabe o que é fazer isso. E isso faz muito mal para gente. Muito mal mesmo. Exatamente. E deixa eu perguntar então mais uma coisa, Carla. Agora vamos voltar um pouquinho lá para o João. Sim. O João, ele com 21 anos, vai fazer agora, né? Se formando aí, show de bola no ensino médio, mercado de trabalho. Eu sei que estavam acontecendo algumas coisas aí, qual é a expectativa dele em relação a isso? Tua expectativa como então, mãe? no início do ano que passou, 2020, a gente fomos procurar uma vaga de emprego para ele. Ele quis trabalhar, né? E a gente tinha conseguido uma vaga no Zafre, na parte de PCD, né, que se diz. Né, eles ainda utilizam, eu sei que lá eles ainda utilizam essa nomenclatura. Isso, é. E aí ele ia começar a trabalhar em março. Estavam para chamar ele na primeira semana da pandemia, que começou o isolamento ali. Então, eu até já tinha, começou acho que na quinta-feira, na segunda já tinha dito, João Pedro, tu não vai mais para a escola, porque o João tem um comprometimento cardíaco muito importante, né? Sim. Então, eu não dá para correr riscos, né? Risco, não poderia, eu já tirei ele da escola, comuniquei a escola. Sim. E não liguei para o Zafra. Depois, acho que umas 2, 3 semanas, eu liguei, não consegui falar, mas deixei quieto. Assim, eu acredito que eles não vão chamar ninguém, porque ninguém sabia o que ia acontecer, né? Então, eu acredito assim que não chamaram. Mas sim, ele está numa ânsia muito grande de trabalhar. Nós conversamos. Eu gostaria que ele fizesse uma faculdade, né? Eu já dei até umas sugestões para ele, mas eu espero que ele consiga, que eu acho que ele tem que fazer aquilo que ele gosta. Ele está nesse momento naquela fase, não, mãe, vou dar um tempo no estudo, né? Deixa eu dar um tempo no estudo. Sim,
E ele... O pessoal que termina o ensino médio dá um tempo a cabeça, muito estudo aí. Eu vou te dizer assim, eu acho que é uma covardia a gente chegar para um jovem de 17, 18 anos, que é o que termina o segundo grau, né, o ensino médio, vai lá e escolhe agora a profissão e segue e faz uma profissão, né, uma faculdade para seguir. Eu acho judiaria. Eu acho que tu não está bem informado ainda, eu acho que Aham. poderia Tu fazer um precisa curso ainda explorar técnico um pouco depois. mais o mundo, né? Exatamente. Mas, enfim, Aham. o João Pedro a gente já conversou, ele quer esperar, então tá. Então a perspectiva é que ele, terminando a pandemia, que é o que ele me colocou esses dias, né? Gosta muito, ele faz umas oficinas no sindicato da qual a gente é sindicalizado pelo pai dele no Isso. TRT, né? O Sintajuco, que foi a melhor coisa que aconteceu esse ano, porque Isso. A com Carla, essa quando me contou isso, eu pandemia, fiquei numa felicidade. pela Muito pandemia, show. pela pandemia ele teria ficado isolado e doente. Quando houve aquela vez a gripe, a O HN1, H1N1. Aham. quando teve essa gripe, eu isolei o João Pedro em casa, eu tirei ele da escola. Ele ficou uns 2, 3 meses em casa, uns 2 meses ele ficou. Só que ele começou a murchar, né? Sabe o que esse guri Sim. tem? Levei no homeopata. E o médico, nunca me esqueça, disse: mãe, passarinho na gaiola morre. Morre de tristeza. Sim. Né? Então a Exatamente. gente vai ter que fortalecer essa criança, mas ele precisa viver na escola, ele precisa ir para a escola, ele precisa de companhia. Né? Uhum. E por isso que eu te digo, mãe, erra, mas faz Mas vamos alguma lá, coisa, vamos né? tentando, Vamos lá, exatamente. né? Então eu fiquei muito preocupada. E no início da Sim. pandemia, eu vou dizer que ele deu uma quedinha. Só que como ele estava matriculado, e a jogada dessas oficinas foi que eles continuaram online. Então ele fez técnica Ah, que vocal, legal. ele já fez o ano passado técnica vogal, ele tem até pede para ele botar aí o canal dele aí, que ele tem umas João, apresentações no coloca o canal. teu canal do YouTube para o pessoal te seguir aí. Pessoal, Isso. segue lá o João. Eu já assisti os vídeos dele, é muito legal, vale muito a pena, gente. Ele fez João, uma digita aí apresentação para muito nós. legal. Ele fez uma Aham. apresentação muito legal, né? E esse ano, então, eles fizeram tudo online. E ele fez teatro. Gente, eu vou assistindo, assim, porque Show. tem o... É Expressão é muito muito legal, legal. muito legal. E, então, assim, isso que manteve junto ao JP. Eu gosto de chamar ele de JP, né? JP. Aham. Isso que fez o JP viver esse ano, sabe? Eu acho que isso Sim. manteve ele quer continuar, ele quer tentar E o, ainda como... sim, e o legal, eu acho que disso é que mesmo com a pandemia, ele teve um suporte, né? Exatamente. Online na casa dele, fazendo as coisas ali, interagindo com os outros, e isso daí foi assim uma surpresa muito grande, porque teve alguns alunos que realmente precisaram desse contato, mesmo que seja virtual, porque nem todos gostam de ficar em casa. A gente Nem sabe eu, que tem ninguém. alguns que. Não, a gente sabe que tem algumas crianças que tiraram de boa ficar em casa, nos Que já surpreenderam até. exatamente, Mas tem outros que não, que precisam dessa relação e ela é importante, né, para esse crescimento. E eu fiquei mega feliz. Olha ali, E ó, o de João colocou o link, repente, pessoal, segue lá. olha, Segue lá e se inscreve no canal do João e assiste os vídeos. Eu já e assisti todos. aí, é, e inclusive eu tenho participação num deles, não sei se aparece que tem um do Sintajupa, que é todo o pessoal se apresentando e no finalzinho aparece eu e o João. Isso. No meio do ano, eu e o João Pedro, ele me fez essa percepada, né? Mas eu acho que deve Carla, já sair um estão me pouquinho avisando dele. que. Ô, Carla, já estão me Oi, avisando aqui para eu não esquecer. Ui, fiz um zoom sem querer aqui. oi. Como é que eu desmancho aqui? Como é que eu Agora fiz também não isso? sei. Ó, Ai, que foi. louco! A gente tem 5 minutos, só para eu não Tá, perder essa live, tá? então tá. Olha, ó, É. colocaram até. A Glória colocou, eu acho que é o Instagram do João Pedro, não é? É @JP. É isso? Esse aí é Eu o não não, sei, eu não sei o Instagram, eu não sei falar o sobrenome de vocês, até hoje. Chapque, Chapque. E Chapque, isso Isso, aí. é. Esse é o Instagram, mas ele Ai, tem o canal. Elisa, muito obrigada por tu estar participando dessa live.
Ah, querida, mora no nosso coração, né, Carla? Sempre, sempre. A Heloísa mora no nosso coração. Então, ela foi uma das pessoas importantes, inclusive na vida dos meus filhos, na minha vida, e ela sabe disso, né? Foi um Sim, essa suporte, assim, professora é em maravilhosa. todos os momentos. Eu digo assim, ó, se a gente se comporta direitinho, Deus manda os anjos pra gente. Se a Manda, gente sempre não se manda. comportar, ele manda dois anjos. Aham. Ele manda todo o exército, né? E eu Tô, posso manda, dizer que manda. eu posso dizer que eu passei pelo meu pior na minha vida, né? Por muitos momentos ruins, mas sempre passei da melhor maneira. E estou à disposição aí para quem quiser conversar, Trocar trocar uma ideias. ideia, isso. De repente, só aproveitar assim, Silvia, de repente dar a sugestão das mães criarem um grupo, talvez, de teatro, para convidar algum professor que Ah, queira show. fazer online ou fazer essas, Uhum. né? Porque a gente sabe Quem que é quiser, necessário. isso mesmo. E quem quiser trocar essa ideia do grupo, entra lá no Instagram da Carla, manda lá no direct uma mensagem para ela, Carla, eu quero participar desse grupo. Daí a Carla daqui a pouco começa a juntar outras mães e fazem o grupo, Exatamente, é. tá? Exatamente. Posso procurar, propor para os professores participar, porque o Sintragiva dá para participar também quem não é sindicalizado, mas paga Uhum. olha, é um valor quase irrisório por 6 meses. É muito bom. Só que tem também Sim. limite de vaga, né? Então não sei, mas a gente Sim. pode procurar, vamos fazer alguma coisa. Uhum. E Estamos só aqui para te para ajudar. exatamente. E só para falar assim, o João, ele é tão independente em relação a isso, porque ele quis procurar o mercado de trabalho. Por quê? Porque a Carla tem uma pet shop. E olha, o pessoal já está me avisando aqui que eu tenho 2 minutos. E o João não quis trabalhar na pet shop e ele quis procurar um emprego para ele. É muito Isso. legal isso do João, ter essa autonomia, a família, poder respeitar isso, né, Carla? Eu acho que é maravilhoso isso de ti. Criar o seu próprio caminho, E, que eu acho que é o importante. Isso que se faz o ser individual, né? exatamente. E eu queria então te agradecer, Carla. Nós vamos encerrar, Agradeço. porque está faltando 2 minutos. Que pena, porque eu iria ficar aqui o resto da noite conversando contigo. Eu também, Muito eu obrigada gosto. por tu ter aceitado o convite, Carla. Eu que E na próxima agradeço. semana a gente continua com as lives. Eu acho que semana que vem vai ser a nossa última live, mas eu coloco o post aqui, tá bom? Tá, e eu vou estar participando, com certeza, ouvindo. Tá bom. Obrigada a Gratidão, todas Deus as te pessoas abençoe que sempre. participaram, tá bom? Gratidão também. Um beijo, Beijo, até, gente. tchau. Tchau, tchau. Tchau.